Você sabia que desde que se conhece por gente, você carrega um molho de chaves que abrem portas para tornar a vida das pessoas muito melhor? O problema é que este mesmo molho de chaves, se for mal utilizado por você, pode destruir as pessoas, abrindo as portas do inferno aqui na Terra. Esse molho de chaves são as palavras que saem da nossa boca. E se você quer ser um edificador e não um destruidor, fica comigo neste vídeo. Olá, eu sou Ismael Cristo, este é o canal Hoje Melhor que Ontem e eu desejo que você esteja muito bem. No vídeo anterior, eu contei como foi que minha mãe, com poucas palavras, mudou a minha vida para muito melhor. E contei também a história de um amigo que não teve a mesma sorte que eu, porque a sua mãe, em um momento de ira, lhe dirigiu palavras que fizeram dele uma pessoa extremamente infeliz, a ponto de, após 4 anos de casamento, ele ter divorciado sem sequer ter conseguido desvirginar aquela que ele tinha escolhido para ser a sua esposa. E prometi também, naquele vídeo, que eu ofereceria 3 atitudes simples que, se colocadas em prática, pode melhorar muito a forma como você se comunica com as outras pessoas, fazendo a vida dessas pessoas melhor e, consequentemente, a sua vida também uma vida melhor. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu proponho que você dê uma pausa neste, assista ao vídeo anterior e depois junte-se a nós. 3 atitudes, 3 formas de se relacionar com o outro que vão fazer uma diferença muito grande, eu prometo para você. A primeira das atitudes para você considerar é: trate o outro como a pessoa mais importante do mundo. E você não precisa forçar a barra, você não precisa mentir para fazer isso por 3 bons motivos. O motivo número 1 é que naquele espaço-tempo em que você está se relacionando com o outro, só existe você e ele, e portanto, ele é a pessoa mais importante do mundo. O segundo motivo para você tratar o outro como a pessoa mais importante do mundo é porque esta é a forma como todas as pessoas merecem ser tratadas. Não existe nada mais importante para as pessoas do que serem tratadas com a devida apreciação, com a devida dignidade. Se você atender a este anseio do outro, tenha certeza de que você vai contar com a admiração e o respeito dele para sempre. A terceira razão para você tratar o outro como a pessoa mais importante do mundo é simples. Pelo simples fato de você ter nascido um ser humano e não um pedaço de pedra ou um brócolis, faz com que você precise, por favor, se certificar de que toda vez que aquela pessoa entrar em sua presença, ela precisa sair dela melhor do que entrou. Se você não está observando isso na sua vida, desculpe-me se a minha franqueza o choca. Alguma coisa muito errada está acontecendo na forma como você se relaciona com as outras pessoas. A segunda atitude para você considerar é: trate a pessoa com quem você está se relacionando com empatia. Isso não é um bicho de 7 cabeças. É a necessidade de nós tratarmos o outro com a devida consideração, com a devida compaixão e com o necessário perdão. Entenda gentilmente que o que essa pessoa tem em comum entre eu e você é que ela também está sujeita a falhas, a imperfeições, a fraquezas, e também como eu e você,
Ela levantou-se hoje disposta a ser a melhor pessoa que pode ser. E se nessa tentativa ela não está conseguindo atender a sua própria expectativa, o que ela merece e precisa de você é a sua consideração, a sua compaixão e o seu perdão. Permita-me, porém, fazer uma última advertência antes de ir para a terceira e mais importante das atitudes, que é a seguinte: você não conseguirá tratar o outro com empatia se você não tratar a si próprio antes com empatia. Portanto, aceite o fato de que você não é o seu erro. Você não é as falhas que você cometeu no passado. Você é muito mais do que isso. Portanto, não se leve tão a sério. Perdoe-se mais. Trate melhor a si mesmo antes. Mal comparando, vem à minha lembrança uma experiência muito dolorosa, literalmente falando, que eu senti na minha infância. Eu ganhei a minha primeira calça comprida com zíper quando tinha 7 anos de idade. E em um dia de muita vagabundagem e preguiça, eu coloquei a calça sem colocar por baixo antes uma cuequinha. E quando cheguei em casa, ao tirar a calça, o zíper prendeu o meu pipi. Eu não consigo descrever para você o tamanho da dor que eu senti, mas basta eu dizer para você que todas as vezes que eu olho para o zíper, eu lembro daquela dor que eu senti. Eu berrava de dor, eu urrava de dor. E fui prontamente socorrido pelo meu pai e pela minha mãe, que com um safanão que me fez ver estrelas, separaram o meu pipi do zíper. Por que eu estou contando isso para você? Porque os meus pais, antes de puxar a minha orelha, antes de me censurar pela minha preguiça e pela minha vagabundagem, trataram da minha dor, cuidaram de mim. Ao tratar a si próprio antes com empatia, é exatamente isso que você fará. Você cuidará primeiro de si para depois se relacionar com o outro. A terceira e mais importante das atitudes para você considerar é: trate o outro como você desejaria ser tratado. Isto não é um preceito exclusivamente cristão. Ele é, na verdade, a base em que está fundamentado o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo e todas as formas de vida que moldaram a nossa civilização atual. Mas eu quero propor que você implemente um modo avançado deste preceito. Eu diria o trate o outro como você desejaria ser tratado 2.0. Por que isso? Porque a interpretação literal deste preceito tem dado motivo para muitas confusões e até desentendimentos. O professor Stephen Covey dá um exemplo muito elucidativo. O professor Stephen Covey de Harvard nos lembra que um pastor protestante estava tentando ensinar este preceito a uma remota tribo de esquimós. E o líder daquela tribo, ansioso por mostrar para o seu visitante que estava aprendendo bem aquele preceito, ao hospedá-lo em sua casa, o colocou para dormir com as 3 lindas, jovens e fogosas esposas do próprio esquimó. Consegue imaginar o constrangimento desse pastor evangélico monogâmico? Vamos pensar em um exemplo mais contemporâneo. Eu tenho uma amiga e cliente que é sereia profissional. A Didi toma café, almoça e janta a cultura, a prática e a filosofia do sereísmo. Se esta minha amiga desejasse colocar em prática este preceito em sua forma literal, ela provavelmente me presentearia com uma cauda e criaria as condições necessárias para eu passar dias e semanas à beira de uma piscina ou
na praia do mar. Por mais que eu aprecie o sereísmo e por mais que eu goste e respeite esta minha amiga, vamos combinar que isto não é rigorosamente a minha praia. Como seria essa minha amiga Didi colocar em prática este preceito em seu modo 2.0, no modo avançado? Ela dialogaria comigo sobre o sereísmo, contando-me sobre suas experiências, sobre seus perrengues e o que é melhor, me mostraria como é que a filosofia e a prática do sereísmo podem fazer de mim um profissional ou uma pessoa melhor. Em outras palavras, o que eu estou propondo a você é o seguinte: trate o outro como você desejaria ser tratado se você fosse o próprio outro. Como faço isso, Ismael? Essa pergunta vale $1 milhão, mas pode ser respondida da seguinte forma: nas suas interações com o outro, interesse-se genuinamente por ele. Participe não apenas com o seu corpo, mas com o seu coração e com a sua alma. Vá mais do que ficar pensando em como você responderá a ele quando ele parar de falar. Se você fizer isto, você vai estabelecer uma conexão tão relevante com ele que fatalmente você descobrirá assim quais são os anseios, as necessidades, os desejos do outro. É fácil? Não é fácil. Mas eu não prometi para você que seria fácil, até porque ser hoje melhor do que ontem é uma tarefa desafiadora, é uma caminhada de 1000 milhas. Mas eu posso assegurar para você que nada é impossível e, portanto, também isto não é impossível. E você descobrirá que não é impossível se colocar em prática a partir de agora. E já que eu falei para você que nada é impossível, eu proponho que você não deixe de assistir ao meu próximo vídeo, porque nele eu conto como foi que há 2 dias da partida de minha amada mamãe, quando ela tinha quase 90 anos de idade, eu consegui retornar para o útero dela. Espero você lá. Muito obrigado e um fraternal abraço.